Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou passar para vocês então a resolução ou dicas, né, da lista número 1 que eu passei de solubilidade. Aí então, para vocês conferirem na íntegra, algumas dicas para vocês entregarem isso aí tranquilamente, tá? Vamos lá, a aula de hoje então é solubilidade. Nós vamos tratar dos aspectos qualitativos dessa solubilidade. Flávio, o que é isso? Aspectos qualitativos da solubilidade. Nós vamos tratar do que nós já falamos, que é em relação se a solução é saturada, insaturada, supersaturada ou saturada com excesso, ou classificar também a solução como eletrolítica, aquelas que conduzem eletricidade, que tem ali na sua composição íons presentes que vão fazer esse trabalho, ou soluções não eletrolíticas, geralmente compostas soluções moleculares, que não apresentam íons na sua formação, na sua composição. E vamos ver a relação de tudo isso com o coeficiente de solubilidade, que representa o quê? Claro, o que representa o coeficiente de solubilidade? Representa a quantidade máxima de soluto que eu vou conseguir dissolver numa determinada quantidade de solvente, respeitando temperatura e pressão. Quer dizer, tem que ter essa pressão e essa temperatura definida para que esse coeficiente de solubilidade seja confiável. No mais, pessoal, então, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Essa aula visa, então, passar dicas para a resolução dos exercícios da lista 1. E eu vou aproveitar praticamente o exercício 1 para pontuar o que você deve entender ou não e o que vai lhe dar a condição daí de estar elaborando essa lista tranquilamente. Vamos lá então. Pessoal, está aí o gráfico do exercício 1, 2 e 3, que ele vai ser usado para esses 3 exercícios da lista. Eu vou aproveitar para fazer a discussão de várias coisas sobre ele, tá? Primeiramente, vou aqui pegar então uma caneta aqui, pegar a cor branca, e eu vou começar ali pelo exercício 1, alternativa. Então, exercício 1, alternativa A, item A. São vários itens para que você possa estar fazendo em casa, mas eu vou fazer o item A e você vai ter já condições, você terá condições de resolver daí os itens seguintes, tá? Olha lá, o item A faz a seguinte pergunta: qual a máxima quantidade, no caso de soluto, é possível dissolver de A em 100 gramas de água a 20 graus Celsius? Bem, pessoal, nós temos o gráfico, então nós queremos saber a quantidade máxima de A que eu posso dissolver. Ou seja, eu quero saber o ponto de saturação. Ponto de saturação, que é a quantidade máxima. Esse ponto de saturação também é conhecido como coeficiente de solubilidade, tá? Num gráfico, Flávio, onde eu encontro esse coeficiente de solubilidade? Nas curvas, pessoal. Então, nas curvas, nós vamos ter aqui as retas da substância A do gráfico, a substância B, a substância C. É aí que eu vou encontrar, de acordo com a determinada temperatura fornecida, qual a quantidade máxima de soluto eu poderei dissolver, tá? Bem, vamos lá. Pergunta aqui, quanto que é possível dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius? Então, trocando aqui a cor da caneta, vou colocar em vermelho para que você possa visualizar no gráfico melhor. Veja que o 20 graus Celsius está aqui, pessoal. Ó. Esse eixo aqui é o eixo X, que está representando a temperatura em graus Celsius, e aqui está representando o coeficiente de solubilidade em gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Ou seja, quanto que eu consigo dissolver de soluto em 100 gramas de água. A 20 graus Celsius, para a substância A, vamos ver então, a curva de A está aqui, ó. Acompanhe comigo aqui o pontinho vermelho. A 20 graus Celsius eu vou levar até encontrar a reta A e projetar então, ó, projetar esse ponto aqui no coeficiente de solubilidade, que mostra a nós quantas gramas é possível dissolver de soluto. Quantas gramas? 20 gramas. Então, a 20 graus Celsius é possível dissolver quantas gramas mesmo? É possível dissolver
no máximo 20 gramas para cada 100 gramas de solvente. No caso ali a água, para cada 100 gramas de água. Beleza, turma? Pessoal, esse exemplo do A, ele vai ser seguido no B, no C, no D, até o F, certo? Sendo a mesmo tipo de análise. Você vai projetar o ponto na curva da substância solicitada, de acordo com a temperatura fornecida, e verificar a solubilidade. Sem segredo, tá bom? Vamos lá. Exercício 2, também aproveitando desse gráfico, ele pede para que nós classificamos, nós fazemos a classificação das soluções insaturadas, insaturadas ou supersaturadas. Pessoal, veja que nesse exercício ele não está falando da questão de saturada com excesso. Então, considera-se essas quantidades como solubilizadas, tá? Como dissolvíveis. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula? Bem, nós vamos fazer a letra A também. A letra A, e eu vou estar fazendo também letra A, e eu vou estar citando um outro exemplo aqui, ok? Pessoal, então, ó, vejamos. A letra A fala que 20 gramas de A em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Como que funciona, Flávio, essa questão de saturado, insaturado, supersaturado no gráfico? Então eu vou pegar aqui as mesmas 20 gramas, nós já marcamos as 20 gramas de A. Ó, marquei em verde aqui. É esse ponto que a 20 graus Celsius marca 20 gramas, está sobre a curva de solubilidade de A. Então está sobre a curva de solubilidade de A. Todo ponto sobre a curva é considerado solução saturada. Certo? Se o ponto estiver sobre a curva, é saturada. Mas se naquela mesma temperatura o ponto estiver, a quantidade estiver abaixo da curva, então, ó, se eu falasse para você, então, vamos pegar o exemplo. 20 gramas de A a 20 graus Celsius, eu poderia falar que essa solução está saturada. Por quê? Porque ela está no seu limite, ela dissolveu a quantidade máxima de soluto para aquela determinada temperatura. Mas se eu pegasse esse mesmo exemplo agora, ao invés de 20 gramas eu dissolvesse apenas 10 gramas de A a 20 graus Celsius, e aí estaria representado ali pelo ponto azul, eu teria uma solução que tipo? Insaturada. O que quer dizer insaturada? Que não dissolveu ainda a quantidade máxima, ou dissolveu uma quantidade inferior à quantidade máxima permitida. Já caso, e eu vou marcar com ponto amarelo, olha lá, pontinho amarelo. Já caso eu tivesse dissolvido uma quantidade de 40 gramas nessa mesma temperatura, ou seja, 20 graus Celsius, eu teria uma solução super saturada. Tá? Então, veja, para esse exercício eu considero que toda essa quantidade, toda essa massa de A, de B ou de C que está sendo indicada aí no exercício, elas estejam solubilizadas. Caso esteja solubilizado a quantidade limite, que vai ser representada pelo ponto sobre a curva, no caso aqui do ponto verde, ela está saturada. Caso esteja abaixo do limite, ela está insaturada. E caso esteja acima do limite, ela vai estar super saturada. E esse amarelo não ficou muito bom não, mas vai com ele mesmo, tá? Ficou super saturado. Pessoal, os itens B, C, D, E e F condizem a mesma coisa, tá? Vamos estar trabalhando isso daí. A única coisa que eu posso dar uma dica é que no coeficiente de solubilidade ele está expresso em gramas de soluto. Então, o coeficiente de solubilidade está expresso em gramas de soluto para cada 100 gramas de água.
Você vai encontrar aí algumas opções que falam que não é 100 gramas de água, tipo em 200 gramas de água, por exemplo. E aí, quantas gramas de soluto? X. Veja, se eu pegar o exemplo do A aqui, 20 gramas de A a 20 graus Celsius é saturada. Isso quer dizer o quê? 20 gramas do soluto A em cada 100 gramas de água. Seria saturado também 200 gramas caso tivesse quantas gramas desse A? Se 20 é para 100, em 200 gramas de água vai ter quanto? Ah, Flávio, vai ter 40 gramas. Então, 40 gramas de A forma também uma solução saturada desse composto, ok? Então, esse é o exercício 2, pessoal. Exercício 2 você vai analisar sobre essa ótica aí.